Olá, Sagitário, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se vocês vieram buscar uma mensagem para vocês ou para alguém de Sagitário que você está lidando, com certeza você vai achar uma mensagem até o final desse vídeo, né? Por favor, deixa sua curtida, seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para a gente poder crescer e levar mensagem para outras pessoas, tá bom? Te agradeço muito. Vamos ver então o que a gente tem aqui para Sagitário. Lembrando que a leitura pode estar espelhada e a gente pode estar falando sobre alguém que você está lidando, Sagitário. E não especificamente sobre você, tá? Encaixa aí no seu momento. Se nada fizer sentido, solta pro universo. O vídeo não era para você então. O próximo, quem sabe, será. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então, mesa aberta aqui para Sagitário. Essa leitura é pro momento que você chegar, tá bom? Sagitário, mesa aberta. Abre com possibilidades. Muito bom. Abrindo possibilidades. Amistosidade. Comparação. Dá mais uma. Exaustão. E o fundo de deck, relâmpago. Olha, a torre está na mesa como lado sombra ou oculto. Vamos entender melhor. Vou puxar aqui o tarô e já vou embaralhar enquanto eu converso com vocês, para a gente poder clarificar essas cartas e entender a complexidade de cada uma dessas cartas aqui na sua leitura. Tá bom, Sagitário? Então vamos lá. A gente abre aqui, né, com possibilidades. São planos, são pensamentos, né, algumas ideias, né? Mas aqui tem algum sagitariano pensando no que fazer. Quanto aí a amistosidade, ela traz o 2 de copas. Pode ser uma parceria, uma relação, é uma outra pessoa, né? Então temos aqui, mas essa carta da amistosidade, ela traz uma relação muito entrosada. Já foi entrosada ou é de muito entrosamento, né? Porque são há uma completude nessa carta, desse tarô aqui. Há uma identificação, sabe? É uma coisa assim que você... Uma relação que te agrada, uma relação que é importante para você. Tanto faz se for de trabalho, se for uma pessoa que fez parte do seu passado, alguém com quem você está se relacionando. Enfim, é uma relação de entrosamento, tá? Aqui com as possibilidades, trazendo aqui você refletindo sobre isso, né? Talvez tendo uma ideia ou fazendo algum plano para com essa relação. Aqui tem a carta da comparação, que traz aqui... Como é que eu vou explicar nessa situação aqui? Talvez aqui você esteja pensando no quanto você... Em quem dá mais nessa relação, vamos dizer assim? O quanto você dá e o quanto você recebe... o que você espera dessa relação. Talvez aqui haja uma discrepância de sentimentos e você está refletindo sobre isso. Afinal de contas, a gente tem a carta da comparação na mesa. E então você aqui tentando refletir sobre e comparando mundos, comparando sentimentos, comparando, sei lá, a personalidade de vocês, que pode ser um pouco diferente, né? Vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito diferente de vocês, né? E aqui traz a carta da exaustão, que é uma carta aqui do quase, né? Uma carta do tô cansado, quero resolver alguma coisa aqui. Alguma coisa que está demorando para ser resolvida, ou você está refletindo sobre se você realmente quer isso aqui, sabe? Porque tem aqui no fundo que é como se fosse os seus receios, ou o que você pensa com os seus botões, sabe? Você com você mesmo. E tem uma torre. E a torre traz o quê? Desconstrói coisas, ideias, desconstrói relações, traz alguns fins, mas nem sempre um fim é um fim, né? Vamos dizer assim. Pode ser um fim para um recomeço, pode ser aqui uma mudança, né? Uma transformação, mas tem aqui essa desconstrução como receio, como medo, como intuição de Sagitário, tá? Pode não ser um medo, pode ser uma intuição, pode ser um desejo, enfim, mas está no oculto, está dentro de você, né? Então aqui vamos clarificar para a gente poder entender. Possibilidades, por favor.
Sete de ouros. Olha, vejo muito aqui, mais um favor, com páginas de ouros. Você está se segurando um pouco, ou segurando um pouco seus impulsos, ou no fundo de deck, Cavaleiro de Ouros, ó. Ou você segurando aqui um pouco dos seus sentimentos, dando uma freada nisso aqui, porque talvez você esteja pensando se você quer realmente se doar para isso aqui, né? Se você quer realmente dar andamento para essa relação, para essa parceria, enfim. Se for de trabalho, né, a gente pode estar falando aqui de um projeto que você, ou um convite, uma proposta de trabalho, alguma coisa assim que chega para você e você está pensativo ou pensativa quanto a isso, porque talvez isso traga como eu disse, uma discrepância aqui de departamentos ou de áreas que você trabalha, tipo, é uma proposta boa, mas é numa área que eu não trabalho, é uma proposta boa, mas eu vou precisar trabalhar mais para isso daqui fluir. Então, sabe, tem aqui um passo para trás de Sagitário para pensar nisso aqui que chega ou nisso aqui que você precisa soltar, tá? Porque aqui tu tá segurando, sim, porque tem o Página de Ouros na mesa. E aqui tem o 6 de ouros, que é algo compartilhado, alguma coisa que você espera de alguém ou alguém espera de você. E aqui o Cavaleiro de Ouros, né? É você querendo, talvez aqui seja mais você querendo doar isso daqui, mas está se segurando um pouco, e a gente vai entender mais à frente, que ainda está um pouco confuso. Amistosidade. De fato, aqui Sagitário está segurando alguma coisa aqui com algum receio. Está dando um passo para trás. A Lua, olha aqui, tua cabeça aí, cheia de reticências, né? Vamos dizer assim. Tem uma fase aí que você está passando que está um pouco reticente quanto a essa parceria, essa relação, enfim. Mas o que para a Lua, para amistosidade? Ás de paus. Tem aqui um passo a ser dado, alguma coisa que você quer fazer aqui, mas você está receoso, ó. 7 de ouros. 3 de copas, Rei de espadas, caiu essa galera na mesa e eu aceitei, tá? E o 6 de espadas, essa escolha, né, tanto se for para trabalho quanto se for para relação, você escolher isso, essa parceria, vamos dizer assim, na minha vida é no campo afetivo, então é no campo afetivo. Na minha vida é no campo profissional, então é no profissional. Tem aqui uma oportunidade, um passo que vai ter que ser dado, tem auxílio de uma pessoa, ou mais de uma, duas. E aqui você precisa, ou você está sendo um pouco neurótico, vamos dizer assim. Você está pensando demais, você está refletindo demais. Porque isso traz uma transição para você. O 6 de espadas está aqui. Ou você está com medo de perder uma coisa que você já tem e arriscar um novo, sabe? Ou aqui é você planejando demais, pensando demais. Se faz ou se não faz. Entende? Comparação. O que é isso? 9 de espadas. Olha as preocupações. Essas comparações estão te deixando bem neurótico. Tô falando que tem uma neurose aqui na mesa. Tá se comparando com o quê? Muitas cartas. Vou aceitar só que virou de cabeça para baixo. 5 de espadas. Tá se comparando com o quê, Sagitário? 5 de espadas. O que é esse 5 de espadas? Tá com medo de fracassar aqui, tá? Se comparando, 9 de ouros, 8 de ouros. Fundo de deck ou carro, olha só. E o Rei de copas. 7 de copas. O mago depois vinha. Enfim. Aqui, talvez você tenha, se for pro profissional, tá? Tem alguém aqui que você olha com aquela sensação de essa pessoa é melhor do que eu vou me dar mal aqui se eu aceitar essa proposta, eu não vou conseguir entregar esse trabalho, eu não vou conseguir ser melhor do que essa pessoa, e isso eu vou me sentir derrotado, porque aqui tem o 5 de espadas, tá? E o que eu vou colher disso tudo? Vai ser um trabalho duro e eu vou acabar me sentindo derrotado depois disso tudo aqui.
sabe? Porque aqui você tem muito orgulho, tá? Rei de copas está na mesa e aqui fala, nesse caso, de ser muito orgulhoso. Você está sendo muito orgulhoso, botando aí o carro na frente dos bois, vamos dizer assim, tá? E está se precipitando, porque aqui você já começa pensando demais. Cheio de neuroses e cheio de questionamentos quanto a uma parceria, vamos dizer assim. E aqui você tem a oportunidade, mas você deu um passo para trás. Porque você está cheio de receios aqui. Olha o receio disso tudo acabar numa torre aqui. Você está com medo disso ser finalizado, mas por que ainda vou entender um pouco mais à frente. Exaustão. O que é essa exaustão aqui? Nossa, peraí, gente, caiu um monte. Eu tirei de mau jeito. Vamos lá. O que é essa exaustão aqui? Cavaleiro de espadas está cansado de pensar. Está pensando demais. Pensando demais. Mais o quê? 4 de espadas, mais uma carta de reflexão. Mais uma carta de reflexão para a carta da exaustão. Cansado de pensar, de tentar achar uma solução, de achar que não vai dar certo. Rei de ouros. Segurando aqui uma oportunidade de ouro na tua mão. E talvez por isso você esteja pensando demais, né? Fundo de deck, o 10 de paus, ó. Você vai tomar uma decisão, você vai tomar na exaustão mesmo. Tipo, chega. Eu não aguento mais. Por quê? Porque aqui tem o As de espadas, que é você finalmente tendo uma clareza, você cortando aqui as neuroses, você cortando todas as dúvidas, é você sendo senhor de si, sabe? Ou senhora de si, enfim. Gente, eu falo senhor generalizando aqui, tá? Ou o povo, todo mundo, sabe? E aqui traz a roda da fortuna, tá? Traz a roda da fortuna que vai chegar aí uma mudança, você vai tomar uma decisão e vai mudar aqui esse seu posicionamento atual por conta de você pensou demais e agora você vai ter aqui finalmente uma decisão para ser tomada, né? Clarifica o relâmpago, por favor. 10 de ouros. Mais o quê? 2 de paus. 4 de paus. Mais o quê? 10 de espadas. 8 de espadas no fundo, o enforcado. Aqui até o medo, ó. Se for uma relação, isso daqui, se for um afeto, né? Se for uma parceria amorosa, o seu medo é de destruir uma família. Ou de destruir a sua própria família ou a de outra pessoa. E isso te paralisa. Esse é seu medo aqui, tá? Porque aqui tem carta de conquista, de relações, de montar estruturas relacionais, mas aqui tem um 10 de ouros, que é onde você quer chegar, e tem um 2 de paus te parando de novo, né? E essa torre te preocupando quanto ou a você não conseguir alcançar o que você quer, ou você estar mexendo com a família de outra pessoa, sabe? Porque aqui tem o 10 de espadas, e o 10 de espadas é um fim muito doloroso. E aqui tem um 8 de espadas, que é uma carta de paragem, é você refletindo sem poder agir, sem se sentir sem sentir que pode fazer algo, sabe? Um enforcado, que você tem que renunciar, você está de cabeça para baixo aí pensando como se você estivesse se castigando. Então aqui a gente pode estar falando com sagitarianos que estão lidando com uma nova relação, mas estão ou saindo de uma outra relação e entrando em uma nova, ou estão entrando numa relação com uma pessoa que está saindo de uma outra relação, pode ser também, e você tem receio aqui de estar destruindo uma família, sabe, de estar causando dor e sofrimento para outra pessoa. E se for de trabalho, aqui a gente pode estar falando sobre você estar com receio de sair aí de uma empresa e ir para outra, isso te trazer problemas depois de currículo, problemas de não conseguir mais lugar nenhum, porque aqui você se compara com uma outra pessoa que aparentemente, entre muitas aspas, na sua cabeça é muito melhor do que você. Então aqui tem vários tons nessa mesa, né? Tanto se for para profissional como se for para relações, é um receio de não ser suficiente, de você não conseguir ser suficiente para um cargo ou para uma pessoa, de você... você está se sentindo
um pouco inferior aqui. E você está pensando demais e cansado demais e tentando tomar decisões, mas alguma coisa te para o tempo todo. Você tem medo do fim, você tem medo de se destruir a sua vida, ou a sua carreira, ou a sua relação, enfim. Tem alguns atravessamentos aqui nessa leitura. Eu vou tentar entender com os outros baralhos. Vou pedir aqui pro... Deixa eu ver aqui primeiro com a Sibila. Pode ser que ela seja um pouco mais prática nessa questão. E eu quero entender aqui, né, que medos são esses e o que impede Sagitário de andar para frente, né? Porque aqui você está andando para trás. Quais são os medos de Sagitário, os receios de Sagitário? Por que essa comparação, né? E por que essa sensação de torre no fundo do deck? Energias, então, para Sagitário aqui. Que medos são esses? Que receios são esses? O que está acontecendo com o Sagitário nesse momento? Alegria. Muitas cartas. Ó, carta do ladrão. Carta do Himeneu. A carta. Vamos tirar mais um pouquinho. Ok. Muito obrigada. No fundo, a gente tem o delirante. Então, vamos lá. Aqui, abre com... Eu perguntei quais são os receios, né, de Sagitário, por que tanto medo, por que, né, tantos passos para trás. Aqui tem a relação, de novo, essa amistosidade me traz muito aqui essa carta do Himeneu, que é uma carta de uma relação muito genuína, forte, uma relação muito presente, muito conectada, sabe? Assumir um compromisso. E aqui, Sagitário meio que está com medo de assumir um compromisso, né? Talvez porque aqui você tenha descoberto ou que essa pessoa é casada, ou que essa pessoa ainda tem alguma relação com uma outra pessoa, sabe? Isso traz uma preocupação com você querendo saber mais a fundo sobre isso, por isso você não dá esses passos para frente, né? E aqui você tem medo dessa sua felicidade ser roubada. Porque vai que você assume uma coisa com essa pessoa e essa pessoa, né, muda de ideia depois ou reflete mais e volta para o passado, sabe? Porque aqui tem essa carta aqui é uma carta de inconstância, tá? Então, através dessa inconstância, que traz aqui esse fogo da desgraça aqui, que você tem medo. Aqui tem a carta do inimigo, que são segundas intenções, ou você com medo de ser roubado aqui, ou de ficar aprisionado aqui, ó, tendo esperanças e aí? Talvez aqui essa pessoa precise tomar uma atitude também, né? Não é só você, né? Ou um chefe, uma empresa, tanto faz. Como eu disse, aqui dá pra gente colocar tanto no profissional quanto no afetivo, ok? Vou perguntar aqui pro baralho cigano agora, eu pedi um pouco mais de informações, tá? Então vejo o Sagitário pensativo demais quanto uma oportunidade que surge, uma brecha, e você não sabe se vai, não sabe se fica, né? E para quem for das relações aí afetivas, é alguém que se conecta muito com o Sagitário, mas talvez tenha umas pendências emocionais, algum relacionamento extra aí para resolver, sabe? Uma pessoa que não chove, não molha, ou aqui uma pessoa que aparenta ser muito muito sentimental, muito bom, muito bacana, e aí Sagitário tá meio com o pé atrás, sabe? Pode ser também. Será? E eu vou me machucar de novo? É meio isso, sabe? Sagitário. O Sol. A Estrela. A Carta. O Espelho Quebrado.
Mais uma. Tá com medo de se frustrar. De novo aqui. Dá mais uma. A carta da raposa. Tá tentando ser estratégico, né? Tentando pensar em como lidar com essa situação, com medo de ser deixado para trás, de ser passado para trás, medo de se frustrar. Não a raposa não, desculpa, o cão, tá? Com medo de se frustrar, com medo aqui de se entregar, com medo de... Porque aqui tem a frustração, a carta do cão é uma carta de lealdade, então aqui é uma deslealdade, por isso também serve para traições, serve para deslealdades, serve, sabe? Tá com medo aqui ou de ser desleal ou que essa pessoa seja desleal, né? Clarifica a carta da carta. Chicote. Mais o quê? Para essa carta. E esse chicote. O urso. E a cruz. Fundo de deck tem a raposa. Ela ia sair de qualquer forma. Tá aqui. A raposa e veio até colada com outra carta que é o cigano. E aqui medalha de honra com os ratos. Ok. Tô vendo as outras cartas que tinham aqui para entender. Talvez aqui alguém seja comprometido mesmo. E se for de trabalho, né, se for da área profissional, aqui uma proposta onde uma pessoa que tem um cargo maior que o seu, uma pessoa que já faz parte de uma empresa há mais tempo que você, e você talvez tenha que trabalhar com ela, você esteja refletindo sobre isso. E esteja com medo, fazendo essas comparações, com medo de perder. Aí você aceita uma proposta e renuncia a uma coisa que você já tinha e era seguro para você. E aí você tem um medo de se frustrar e perder tudo que você tinha. Então aqui você tá entre a cruz e a espada. De fato, até porque logo em seguida aqui vinha a espada, se não me engano. Aqui. Aqui você tá entre a cruz e a espada. Tá? Com medo de aceitar essa proposta. E aqui eu perguntei para clarificar a carta, que é a carta das comunicações, dos documentos. Aqui você tem um certo receio de como você se comunica quanto a isso, do que você fala quanto a isso, de falar sobre ou das suas condições, ou dos seus receios quanto a isso, sabe? Você tem receio de falar aqui, né? Porque você está pensando demais e falando de menos. E aqui você tem receio porque ou você tem medo de soar um pouco controlador nesse caso, né? E aqui isso trazer alguns prejuízos para você, né? E parecer que você está tentando ser esperto ou esperta dentro do trabalho. Ou aqui, se for para uma relação, é você com medo de ser um pouco grosseiro ou grosseira, com um jeito de falar, um jeito de impor, ou com medo de estar pedindo demais, e se impondo demais e, sabe, acaba perdendo isso, sabe? Porque aqui tem a raposa, que é uma com o cigano, né? Que é talvez um receio aqui que você tenha. E logo depois tem deixa eu terminar de falar, senão vou me embolar. A raposa com cigano, medalha de honra ou das conquistas, né? Com os ratos. Ou seja, tem aqui uma conquista que traz um dano, como eu disse, uma renúncia. E aqui pode ser que isso você se sinta enganando alguém, tá? Desonrando alguém. E é com relação a uma figura masculina, né? Pode ser um chefe, pode ser uma pessoa que você está se relacionando, tá? E aqui, você está com medo até de se comunicar, de falar, de se expor. Porque aqui tem uma energia no seu campo de oportunidade, mas você com medo de se frustrar. Tá? Vamos entender sobre essa pessoa. Não sei se eu pego esse aqui. Eu olhei para esse baralho e me deu vontade de tirar o egípcio. Me fala sobre essa relação de Sagitário com essa pessoa que está deixando o Sagitário tão frustrado assim, tão neurótico, pensativo. Me fala dessa relação, dessa parceria, enfim. Por que Sagitário está tão... Fala sobre essa relação aqui.
foram muitas. Deixa eu pegar essa. Desassossego, tá? Sabemos que Sagitário está exausto e tirando seu sossego aí, esses pensamentos e essas neuroses. Mas o que? A tecelã. Do que a gente está falando com essa tecelã? Prodígio. A peregrinação. Mas o que para o Sagitário? Sobre essa relação. Por que esse tanto de frustração aqui? O acaso. A ressurreição. Acho que eu peguei o tom, hein? A especulação. Às vezes eu demoro, gente. Não sou a máquina de ler carta, não. Mais uma. A indecisão. Cara, acho que eu entendi um outro ponto aqui agora, tá? Olha só. Aqui de fundo, a paixão, a oferenda e a aliança. E a regeneração. Ok. Acho que eu peguei um outro tom aqui, ó. A gente pode estar falando de um grupo de sagitarianos que está preocupado e dando passos atrás, porque essa pessoa que Sagitário está pensando em se relacionar ou já está se relacionando, e que é, sim, uma coisa incrível e que super se conecta. E agora eu vou falar de relações afetivas, tá? Não vou falar de profissional mais. A peregrinação está aqui como você pensando nessa sua caminhada, né? O que você está fazendo aqui? O que você está levando disso tudo? E aqui o acaso. Aqui o acaso com a ressurreição, eu vejo que, por acaso, realmente, especulação e indecisão. Você está pensando muito sobre essa relação, especulando muito, porque aqui parece que apareceu alguém do passado para essa pessoa que Sagitário está se relacionando, ou está querendo se relacionar. Tá? Então vamos entender, você, Sagitário, tá? Você está apaixonado ou está lidando com uma pessoa que você está se envolvendo e você está super bem com essa pessoa. Aí do nada você descobre ou que apareceu uma pessoa do passado dessa pessoa, tipo ressurgindo assim, brotando do asfalto, sabe? E isso mexe com a outra pessoa, porque pode ser uma pessoa do passado dela, né? Ou essa pessoa ainda tem que resolver isso com uma questão com uma pessoa do passado dela, entendeu? E você está com receio, você está com medo, você está acuado, ou acuada, né? Estamos aqui falando para todos. Aqui você está tentando seguir, você está indo no escuro, assim, mas aqui você está lidando com a ressurreição de alguém aqui. Alguma coisa retorna para a vida dessa pessoa que o Sagitário está lidando, e aí Sagitário fica com o pé atrás. Do tipo, e agora, cara? Será que eu vou perder isso aqui? Aí por isso a comparação está aqui na mesa. Entendeu? E agora, vai ter uma... Aqui a torre no medo, na área do medo. Na área do oculto. Vai acabar? Não vai acabar? Porra, eu quero resolver isso aqui logo. Porque aqui, ó, no fundo do deck tem paixão, oferenda, aliança e regeneração. Tá? Aqui tem alguém meio titubeando assim, porque você tem medo dessa pessoa que você está se relacionando se apaixonar de novo por uma pessoa do passado. Entendeu? Talvez essa pessoa apareceu e está se... Olha a oferenda aqui, está se oferecendo, está se doando demais para essa pessoa, e você está vendo isso, ou você descobriu isso, e você está com medo disso ser regenerado, essa aliança ser regenerada. Tá? Então aqui é isso, Sagitário com medo de alguém do passado, dessa pessoa que Sagitário está se relacionando, apagar aí a estrelinha de Sagitário, né? Vamos dizer assim. Você está se comparando, você está... Nossa, essa pessoa tem... Mexe, né? Com alguém que você está se relacionando e você sentiu isso. E por isso essa comparação, né? E por isso o medo da torre ele chegar. Entendeu? Peguei no tranco agora, gente. Hoje tô devagar. Teve uma pessoa que comentou no meu outro vídeo, que eu falo rápido demais, que eu penso rápido demais, que eu jogo rápido demais. Que, nossa, ela fica sem ar me acompanhando. Ou você tá vendo no 2.0 aí, velocidade 2, ou sei lá. Ou você que tá precisando de calma. Porque eu tô normal aqui, gente. Eu vou acompanhando. Vocês vão querer que alguém fique lendo cartas assim pra você? Ó. Deixa eu ver. Bom,
talvez... Pô, não, né, gente? Aqui é papum, cara. Precioso o tempo de vocês, então eu tento ser o mais rápido possível para que aproveitamento total aqui do vídeo. É assim que funciona. Não gostou? Vai para outro canal. Beijo. Vamos lá aqui entender os sentimentos de Sagitário nesse momento com Delfos. Já saí de 3 baralhos, já fui para outro. É assim que funciona aqui. É rápido. Agilidade. Eu tenho outras leituras para fazer, vocês têm o tempo de vocês, e eu não vou ficar aqui prendendo vocês, né, numa leitura lenta. Não é o meu estilo de leitura, tá? O meu estilo de leitura é dinâmico, ok? Vamos lá. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, de verdade. Vamos lá, pensamentos, sentimentos de Sagitário nesse momento. Mensagem importante. Bem-estar material. A alegria. Mais o quê? A inocência. Perspectiva. Nossa, que contraditório, né? Mas aqui vamos lá, a gente tem que fazer acontecer. Mensagem importante, a gente pode estar falando de comunicações ou de entendimentos que você vai ter ao longo desse caminho, né? Reflexões que trazem mensagens para dentro da gente, intuitivas, né? Sobre isso tudo aqui que você está pensando. E aqui o bem-estar material, aqui, deixa eu clarificar esse bem-estar material aqui, porque... Material? Não, muitas cartas, cara. Dá uma só, por favor. Clarifica o bem-estar material. O anjo da bondade. Dá mais uma? Cara, às vezes esse baralho aqui me frita o cérebro. Mesmo sendo tão objetivo, a sinceridade e o romance. Para o bem-estar material. Né? Vamos fazer aqui a conexão. Então, eu não gosto dessa carta. Já falei isso para vocês, né? O anjo da bondade. Ai, mas é uma carta tão linda. É que ela me soa muito debochada. Quando alguém tá falando de você no deboche, assim, ai, o anjo da bondade, sabe? Eu não gosto dessa carta. Enfim, o baralho fala comigo, né? Que tô lendo ele. Então, o bem-estar material me traz aqui com mensagem importante e alegria. Talvez você entenda nos próximos dias, ou através dessa tiragem, ou através de uma leitura particular que você vai fazer comigo, com outra pessoa, ou através de uma conversa que você vai ter com essa pessoa aí, com essa santa pessoa que você está lidando, esse anjo da bondade. Você vai ter uma conversa muito sincera aqui, tá? E aí vocês vão deixar bem claro o que vocês querem, né? O que vocês esperam. E isso traz coisas boas para você, né? Isso traz informações concretas para você a partir de um diálogo, tá? Aqui traz alegria, aqui você se livra daquela culpa, daquela comparação. E esse modo de ver as coisas aqui muda, né? Através dessa carta da perspectiva, tá? Vamos ver aqui os sentimentos, pensamentos dessa pessoa para com o Sagitário. Essa pessoa que o Sagitário está se relacionando. Vamos ver o que está passando na cabeça dela. As intenções dessa pessoa. O presente. Mais o quê? A escolha. Sobre o que a gente estava dizendo. Ó, mais o quê? O triunfo. E aqui a gente está falando sobre os sentimentos dessa pessoa para com Sagitário. Mais o quê? E não sobre a outra pessoa, veja bem. Então, a inspiração e a inquietude. Tá? Aqui, vaidade no fundo de deck. Nostalgia no fundo de deck.
Fundo de deck é aquilo, né? O que a pessoa pensa lá com os botões dela, sem falar pra ninguém, é uma coisa só dela. E aqui tem a vaidade com a nostalgia, ou seja, essa pessoa, ela tem sim uma pontada aqui, sabe, de coisa assim que acontece dentro dela, por essa outra pessoa que aparece na vida dela aí do passado. Isso mexe com ela sim, de alguma forma, e você captou isso daqui, né? Tem aqui uma tentaçãozinha, porque lembra de coisas, enfim, mexe com a vaidade, com o ego dessa pessoa, faz ela se sentir bem. Mas aqui eu vejo que é só isso, tá? Porque aqui, ó, ela escolhe você, ela sente como que você é um presente para ela. Aqui é uma conquista dela, ela se inspira em você. E aqui ela tá inquieta porque você está inquieto, né? E isso tudo mexe com vocês dois, tá? Mas aqui é só vaidade, gente. É só uma vaidade dessa pessoa. E no fim das contas, o sentimento dela por você é bem bom, tá? Pelo que eu vi aqui, é bem bacana. Não vejo nada de errado, apenas alguém que aparece aí de vez em quando, dá uma mexidinha na gente e vai embora, né? Aquele sopro, né? De vaidade, tá? Então aqui vejo. Vamos ver aqui o futuro, para encerrar a mesa? O futuro aqui de Sagitário com essa pessoa, futuro próximo. Só para encerrar, porque aqui eu vejo que os sentimentos dessa pessoa são bons e a sua neurose aí é também só uma neurose, tá? Sagitário não faz parte, né? A gente não pode evitar essas coisas, mas a gente pode parar um pouco, né? Refletir e deixar isso um pouco de lado, porque às vezes isso leva a gente à exaustão. Tá aqui na mesa a carta da exaustão, né? E a gente precisa, às vezes, num diálogo honesto, resolver essas sensações. Ó, não gosto, isso aqui não está sendo legal para mim, acho que você não deve se comunicar mais com essa pessoa, se a comunicação não é saudável, né? Se for saudável, tudo bem, eu também vou entender, né? Sem sua vida, não posso te proibir de certas coisas, mas eu acho que você deve entender que isso aqui me faz mal. E vamos conversar sobre isso? É isso, gente. Futuro próximo, Sagitário com essa pessoa, ó, você vencendo aqui suas barreiras, né, seus limites. Peraí, gente, que tá caindo truncado. Vamos lá. Futuro próximo. 9 de copas, 9 de ouros. E talvez aqui você consiga fazer com que essa pessoa pare de olhar para o lado, né? Vamos dizer assim, porque aqui tem esse 5 de espadas com 9 de copas. Aqui é um capricho seu. Você vai convencer essa pessoa a atender seus caprichos. Vamos dizer assim. Os seus incômodos, seus caprichos. Porque, né, para algumas pessoas pode ser um capricho. Mas o quê? Futuro próximo. Rainha de espadas. Mais o quê? Não, muitas cartas. Minha mão hoje está toda agarrada. Mais o quê? Vamos lá, mais o quê? Cavaleiro de espadas. Fundo de deck, 8 de espadas, Cavaleiro de ouros, Pajem de ouros, Pajem de copas, o louco. Então, futuro próximo aqui, vejo o seguinte. Vejo o Sagitário se impondo aqui, tá? Vencendo seus limites? Sim. Vencendo seu cansaço nessas suas neuroses? Sim. Mas aqui você vai se impor. E vai querer que essa pessoa atenda aí os seus desejos de, olha, não tô gostando disso aqui. Você pode parar? Né? É meio que isso. Você vai meio que dar um ultimato aqui para essa pessoa e vai pedir para essa pessoa, tá? Ou você, vou falar de outra forma, você aqui depois desse turbilhão, você vai ser muito prático, muito objetivo e um pouco até frio, tá? Tem a Rainha de Espadas aqui e com razão nesse caso, tá? E aqui você vai, certeiro no assunto, ok? E aqui você diz para essa pessoa, olha só, ou você para, porque não tá legal para mim e não tá saudável, ou não vai ficar legal pra gente, né? Porque aqui encerra com um louco. É quase uma ameaça que começa com 5 de espadas e termina com um louco, é quase ou você para ou eu vou embora. Entende? Então aqui vejo um ultimato sim, porque
São coisas importantes para você, é uma relação importante para você, você está segurando um monte de ciúmes, comparações, medos, o medo do fim. Você está cansado. E aqui, você refletindo sobre os seus próprios sentimentos e dizendo, e dialogando, e expondo para essa pessoa, e tentando ser bastante direto e objetivo nessa questão, e pedindo aquilo que você quer de acordo com os seus sentimentos. Tá? Então eu vejo você se expressando aqui, tá? Vejo você dizendo tudo o que você precisa dizer e pedindo para que essa pessoa seja um pouco responsável, pedindo como que fica, no geral aqui, essa relação vai para frente, não vai? O que acontece aqui? As de paus, o diabo, mais o quê? Você sendo bastante racional e se impondo aqui. E talvez essa pessoa não curta muito, né? Por isso o seu receio de falar. 8 de ouros. Nossa, fiquei até em silêncio agora. Porque... Peraí, já vou falar. Mais o que aqui? Caiu isso tudo e eu vou aceitar. O mundo, cavaleiro de paus... 3 de ouros e o hierofante. Aqui eu vejo muito como o mago no fim. Nossa, eu podia muito puxar isso aqui para o espiritual, mas dessa vez eu não vou. Não vou porque... Enfim, vamos focar. Aqui eu vejo muito como... Porque aqui eu pedi como solução, como resolução. Né? E não o que está acontecendo, o que está pegando aqui. Então, como solução, como resolução, aqui me diz sim que você vai trabalhar muito duro nessas suas ideias, nos diálogos, vai tentar impor aqui as suas vontades, vai dar um ultimato sim, vai tentar controlar essa situação do jeito que você quer sim. E aqui você vai ter trabalho, porque talvez essa pessoa não esteja tão inclinada assim a fazer o que você quer. Tá? Mas aqui tu vai entrar com uma proposta assim muito... É quase uma chantagem. Você vai entrar com uma proposta de... Eu quero casar com você. Tipo assim, uma coisa assim, sabe? E a gente precisa eliminar essas coisas da nossa vida, essas ameaças. Estou me sentindo ameaçado. Não estou... Ou ameaçada, tá? Enfim, entenda aí. Não tá legal pra mim. E você precisa reformular essa coisa toda. Entende? E aqui você dá esse ultimato, você faz essa chantagem emocional. Estou vendo aqui uma chantagem emocional, tá? E aqui você tenta transformar tudo isso com base como que eu vou dizer? No que é certo, no que é errado, nos costumes, no que, sabe? Nas leis aí universais, vamos dizer assim. Nessa carta do Hierofante com o mago aqui me dá um incômodo, tá? Com o diabo na mesa. Me traz muito aqui você tentando manipular cara, com base no que é certo, no que é errado, mas que, gente, o que é certo, o que é errado, né? De fato, a gente precisa analisar a vida de cada um, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, o que cada um quer, os padrões de vida comportamentais, educação, ambiente familiar e tudo mais, né? Então a gente não pode botar todo mundo dentro de um saco e falar o que está certo, o que está errado, né? Então, assim, eu não vou falar para você que isso que você está fazendo é errado. Mas eu não estou falando aqui de coisas como traições, como, sabe, eu não vi nenhuma traição aqui, eu não estou falando disso. Eu estou falando que, por exemplo, essa pessoa que você está se relacionando pode ter um amigo que é muito amigo dela e que pode ter tido alguma coisa com ela no passado, sim, mas que hoje é uma amizade, mas isso te incomoda, entendeu? E aí você quer que ela se livre dessa amizade. E, cara, não é bem assim que funciona. Ou você confia ou você não confia. Entendeu? Você precisa dar um voto de confiança nessa pessoa. Você não pode chegar aqui, como eu estou vendo que muitos aqui vão fazer com chantagem emocional, e dar um ultimato. Ou você para com isso, ou a gente não segue em frente. Por quê? Porque eu queria casar com você, eu queria ter uma família com você, eu queria... Sabe? Mas aqui você tá fazendo algo que me incomoda e que tá errado para mim. Cara, mas o que é o teu incômodo? Porque eu não vi nenhuma traição aqui na mesa, tá?
Eu vi que mexe com a vaidade dessa pessoa. Por quê? Porque pode ser uma pessoa que faz bem pra ela. Eu vi que mexe aqui com o passado. Por quê? Porque pode ter se relacionado no passado, mas hoje em dia pode ser uma amizade. Gente, é aquele famoso... Eu tenho um amigo que já foi meu namorado. E isso incomoda a pessoa atual, que no caso aqui é Sagitário. Gente, aí é botar a mão na cabeça e pensar, por que eu estou incomodado com isso? Você está se comparando aqui, mas o que essa pessoa que você está se relacionando está te prejudicando por quê com essa amizade, entende? Tem que ser conversado? Tem que ser conversado. Você pode expor, você pode dialogar e a outra pessoa vai botar a mão na consciência e vai falar até onde eu posso ir, o que está incomodando aqui, por quê? Aí entra a responsabilidade afetiva, aí com ambos, né? Com ambos, porque não é porque alguém que eu estou me relacionando não gosta de alguém que fez parte do meu passado que eu vou cortar. Então são muitas questões aqui, uma corda muito bamba, entendeu? Uma linha muito tênue entre razão, entre emoção, entre certo e entre errado. E aqui tem um perigo muito grande de você meter os pés pelas mãos. E aí você perde. Por isso essa torre está aqui na mesa. Tá? Então reflita, converse, porque responsabilidade afetiva é tudo nessa vida para quem está se relacionando com outra pessoa. E aqui ela precisa existir e as coisas precisam estar em acordo entre ambos para funcionar. Tá bom, Sagitário? É isso que eu tenho para vocês hoje. Beijo!